Muito se especula sobre o aparecimento do anticristo e quem será este, que enganará a muitos, até mesmo alguns escolhidos. O fato é que não há apenas um anticristo, mas sim muitos anticristos. Por quê? Todo aquele que se opõe a Cristo se torna um anticristo. Todo aquele que combate a palavra de Cristo se torna um anticristo. Mas haverá um tempo em que um se levantará e representará a todos os anticristos. Este será aparecido no meio da multidão, fará prodígios, fará milagres, coisas que assustará a muitos. E por causa dos prodígios e das manifestações, as pessoas acreditarão que realmente é Cristo, mas tome cuidado, porque ele enganará a muitos. Veja o que está escrito no livro de 1 João, a partir do versículo 18. Filhinhos, 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. O que a palavra diz neste contexto é que nem todos são filhos de Deus. Existem os filhos de Deus, existem os filhos do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que reconhecem Deus como Pai, não somente aceitam a paternidade de Deus, mas vivem em conformidade à palavra do Senhor. Os que não são filhos de Deus são aqueles que vivem na prática da mentira. Como todos nós sabemos, o pai da mentira é Satanás, que mente desde o princípio. Portanto, aquele que vive nessa mesma prática se faz filho de Satanás e não filho de Deus, ou seja, nem todos são irmãos. A estes que estavam no meio deles, mas saem do meio deles e começam a pregar contra a palavra de Cristo, esses se rebelaram contra Deus. Esses se fazem anticristos. Então todo aquele que combate a palavra de Deus, todo aquele que confronta a palavra de Deus, todo aquele que tenta distorcer a palavra de Deus, todo aquele que tenta fazer as pessoas desacreditarem da palavra de Deus, esse também se faz anticristo. Ele está sendo anticristo. Existe aqui no Brasil uma seita muito conhecida que é muito frequentada por jovens. Um dos critérios para você entrar nessa seita, e muitos jovens participam dessa seita, é passar por um batismo, um ritual. Dentro desse ritual deles, eles precisam queimar a Bíblia, página por página. Você tem noção do que seria isso? Jovens, adolescentes que se vestem com roupas escuras, com maquiagens pesadas, muitas vezes promovem encontros regados a bebidas, a drogas ilícitas. Estes jovens que participam deste movimento, desta seita chamada Anticristos, esses jovens, para que eles sejam aceitos pelos seus membros, eles precisam queimar a Bíblia. E o que essa seita promove? A seita promove o ódio. O ódio entre filha e pai, o ódio entre filho e mãe, um ódio familiar. Eles acreditam na não existência de Deus. Então, assim, as pessoas, elas estão perdidas. Essa é a grande verdade.
diante de muitas coisas que estão acontecendo, diante de muitas coisas que vem acontecendo, as pessoas se perderam. Se perderam por falta de direção, por falta de posicionamento, ou porque foram mal instruídas, principalmente jovens, adolescentes que não são instruídos no caminho correto. Não é à toa, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia fala que assim, ensina o seu filho no caminho em que deve andar, porque quando ele for mais velho, ele não se desviará desse caminho, ele se lembrará desse caminho. Se você não ensina o seu filho no caminho no qual ele deve andar, o mundo vai ensinar. E o mundo ensina coisas ruins, pesadas. E às vezes, ele tendo acesso a algum círculo de amizade que já está envolvida em algumas coisas ruins, ele vai ser totalmente influenciado. Então assim, hoje em dia um jovem, ele começa a beber porque no círculo de amizade dele tem alguém que bebe. Então essa bebida vai ser oferecida. A maioria dos jovens começam a fumar cigarro mesmo, porque no círculo de amizade dele tem algum jovem que fuma e ele vai ser influenciado, e assim vai para a droga, para o sexo, tantas outras coisas. Isso quando o exemplo não vem dentro de casa, que aí é pior. Então às vezes o jovem ele não recebe essa influência no mundo, mas ele recebe dentro da sua própria casa. Você, pai, você, mãe, que tem o hábito de fumar dentro da sua casa, de beber dentro da sua casa, saiba que você está influenciando diretamente a vida do seu filho. Então o seu filho, a sua filha, lá na frente, se eles começarem a beber, se eles começarem a fumar, para ser um pouco mais radical, se lá na frente ele se tornar um viciado, se lá na frente ele se tornar um nóia, se lá na frente ele se tornar um alcoólatra, o que você vai poder cobrar dele, sendo que o exemplo já veio dentro de casa? E eu falo isso porque onde eu moro, que é a área periférica, a gente vê muito isso. Pai fumando na frente dos filhos, filhos crescem vendo os pais fumando, e ali eles crescem nesse tipo de ambiente. Então assim, a influência, o exemplo que você dá para os seus é muito grande. Talvez você tenha sido vítima desse tipo de exemplo também, tá bom? Então hoje estamos falando sobre os anticristos. Os anticristos são todos aqueles que dão mau exemplo contra a palavra de Deus. São aqueles que estão combatendo a palavra de Deus. São aqueles que não querem que você tenha fé. São aqueles que querem que você desista. São aqueles que querem que você diga que Deus não existe. São aqueles que alegam a autenticidade da Bíblia. Todos esses são anticristos. Eles são combatentes da palavra de Deus. Por que eles lutam contra a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus liberta. Simplesmente por isso. Então qual é a estratégia do inimigo? Ele sabe que a palavra de Deus tem poder para libertar você, correto? Então a ideia dele é o que? Combater o seu acesso à palavra de Deus. Entenda uma coisa de uma vez por todas. O inimigo, ele não pode impedir a palavra de Deus de chegar até a sua vida. Ele não pode impedir. Você está entendendo isso? Independente da sua religião, da sua crença, independente de qualquer coisa, hoje você está recebendo uma palavra de Deus. O inimigo ele não tem poder para impedir a palavra de Deus de chegar até você. Então o que ele faz? Ele tenta bloquear o seu acesso até a palavra de Deus, fazendo com que você não tenha ânimo para escutar, não tenha vontade de ouvir, não tenha paciência para se debruçar nas escrituras sagradas. Então, uma das principais coisas que o inimigo vai tentar inserir na sua vida para abalar a sua fé é o desânimo. Tome cuidado com o desânimo. O desânimo é uma ferramenta perigosíssima usada pelo inimigo. Através do desânimo você deixa de sonhar, você deixa de acreditar,
você deixa de ter esperança, você deixa de buscar pela melhora, você deixa de se renovar, você deixa de ter fé. Então assim, o desânimo é uma fonte de destruição na sua vida. Eu estou falando de desânimo, não estou falando de preguiça. Não estou falando assim do ponto da pessoa chegar, hoje eu não estou com vontade de fazer nada. Isso não é desânimo, isso é preguiça. Você sabe que você precisa fazer, mas você não faz porque você tem preguiça. Você sabe o que a Bíblia fala sobre o preguiçoso? Você quer ouvir? A Bíblia fala que o preguiçoso vê o leão vindo em sua direção e ele não faz nada. O que acontece? A preguiça dele é tão grande que ele não tem nem mesmo vontade de tentar se salvar. Ele prefere ser devorado. E essa é uma analogia que é feita biblicamente para que a gente tenha um entendimento em relação ao pecado. Às vezes o pecado está tão presente na sua vida e às vezes você se cansa de lutar contra esse pecado que você, ao invés de lutar o pecado, você sucumbe ao pecado, você se conforma com o pecado, e esse é o grande problema. Quando você deixa de combater o pecado e o pecado se torna algo natural em sua vida, isso significa que você se rendeu ao pecado. Então assim, há uma grande diferença entre o preguiçoso, que é aquele que não tem vontade de fazer nada, e o desanimado. Aquele que está desanimado é algo mais profundo. É aquele que perdeu a fé, perdeu a esperança. Talvez você hoje você olha para dentro da sua casa, para a vida dos seus filhos. Hoje talvez você olhe para dentro do seu casamento, você não tenha mais ânimo. Não tem mais ânimo de continuar. Pensa constantemente em divorciar. Não tem mais ânimo para educar seus filhos. Não tem mais ânimo para buscar uma melhoria para dentro da sua família. Então assim, o desânimo é uma ferramenta utilizada pelo inimigo para inibir a sua fé e impedir que você tenha acesso, impedir que você tenha acesso à palavra de Deus. Porque qual que é o principal objetivo do desânimo provocado pelo inimigo na sua vida? Tirar de dentro do seu coração a sede em tocante às coisas de Deus. Tirar de dentro de você a vontade de buscar a Deus. Então, dentro dos atendimentos que eu faço, a maior parte das pessoas que eu costumo atender e conversar, as histórias são muito repetidas. E elas sempre costumam me dizer, pastor, eu não tenho mais vontade de ir na igreja, eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu não tenho mais vontade de adorar. Quando eu vou nos lugares, tudo que eu vejo parece que está tudo errado. Então assim, eu não tenho mais vontade. Algumas perdem vontade até mesmo de viver, de ser feliz. Tudo isso procede desse desânimo que o inimigo implantou sobre sua vida. E eu repito, o desânimo é uma artimanha do anticristo. Quando Jesus diz que no final dos tempos o amor no coração de muitos se esfriaria, ele estava falando sobre o desânimo. O desânimo é a implantação do anticristo neste século, no coração das pessoas. Porque ele sabe que se ele gerar desânimo no coração do ser humano, o ser humano deixa de acreditar. A partir do momento que ele deixa de acreditar, ele deixa de ter fé. Deixar de ter fé é apostatar a fé, é a apostasia, a qual também é apontada no final dos tempos, que haveria uma grande crescente da apostasia, ou seja, as pessoas deixariam de ter fé, deixariam de orar, deixariam de buscar, deixariam de acreditar em Deus. Então são sinais de que tudo isso já está para terminar. Este mundo a qual conhecemos, a qual vivemos. Só que às vezes as pessoas não levam a sério. Se você pegar no subtítulo dessa devocional, você vai ver que está escrito assim: Jesus está voltando.
Jesus está voltando. Saber disso serve de alerta para a sua vida, serve de preocupação para você, ou serve de refrigério para sua alma, de esperança. Quando você escuta alguém te dizer, ou quando você passa na rua e vê uma frase escrita assim: Jesus está voltando, o que significa para você saber que Jesus está voltando? Isso traz temor à sua vida, traz esperança. Bom, cada um recebe de uma certa forma essa palavra. Ontem mesmo à noite eu estava assistindo um filme. Foi muito interessante que um cometa estava a caminho da Terra, em direção à Terra. E ali alguns cientistas conseguem visualizar, né, que este cometa está vindo em direção à Terra. E eles fazem um alerta. Dentro do procedimento deles, alertam seus superiores e alertam ali outros cientistas, alertam o governo, e isso se espalha pela imprensa, se espalha pela população. Só que eles têm dificuldade em acreditar que aquilo realmente aconteceria. E por causa disso eles começam a elaborar algumas narrativas, né? Dizendo que realmente está vindo, mas que vai se desviar, que eles vão dar um jeito, que eles vão implodir aquele cometa, que eles vão... Enfim, eles apresentam inúmeras soluções. E a grande maioria das pessoas não levam a sério aquela mensagem. Elas não levam a sério. Continuam vivendo suas vidas. E aí, casam, dão-se em casamento, trabalham, se formam, e elas não param para olhar realmente o que está acontecendo. Como está a sua vida em si em relação à palavra de Deus. E o fato é que as tentativas fracassadas do governo em questão, do sistema em questão, para tentar remediar o efeito ou tentar desviar o direcionamento deste cometa, falham. São tentativas fracassadas, falham. E ele continua vindo. Ele continua vindo. E as pessoas não levam a sério até elas conseguirem ver. Então, assim, olha que interessante isso. Na hora que elas conseguem ver, já aconteceu. Em Isaías 55:6 está escrito uma palavra assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você tem noção disso? Que um dia as pessoas vão buscar a Deus e não vão achar Deus? Não é porque Deus se escondeu, mas é simplesmente porque Deus vai fechar a cortina. É simplesmente porque Deus vai fechar as portas. E quem ficar do lado de fora não vai conseguir encontrá-lo. Muitos até baterão na porta e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não libertamos em seu nome, não livramos em seu nome. E o Senhor os responderá: nunca vos conheci. Tão grande, eu creio que não há algo tão terrível de se ouvir quanto ouvir da boca do próprio Deus: não vos conheci. E por que eles ouviram isso? Porque eles tinham prodígios, tinham revelações, operavam milagres, mas não eram convertidos, não tinham santidade. Você entendeu isso? Sem santidade é impossível agradar a Deus. E buscar viver uma vida de santidade é um dever do cristão. O que é viver uma vida de santidade? É viver uma vida íntegra, honesta, sincera, transparente. Alguém realmente justo, verdadeiramente. Então olha que interessante. Há quanto tempo já estamos ouvindo que os sinais estão aí? Guerras, rumores de guerras, pestes. Olha só pelo que passamos recentemente. Tragédias, mortes, perseguições.
está vendo tudo o que está acontecendo? As manifestações dos sinais que estão à porta. Os anticristos, tem gente que está falando assim, o anticristo ainda vai vir. Os anticristos já estão na terra, agindo para a destruição das pessoas, lutando contra a palavra de Deus, através do falso ensino, do engano. Então tudo isso já está em evidência, nesse tempo que estamos vivendo. Só que quando você escuta alguém dizer, Jesus está voltando, é só mais um. É só mais uma frase qualquer. É só mais uma palavra qualquer. É só mais uma pregação qualquer. Mas e se de repente agora tudo se acaba? O céu se escurece. E de repente você escuta as trombetas. E Jesus começa a voltar. Não vai dar tempo de você sair de onde você está. Para ir correndo, avisar alguém, ou dar um abraço no seu pai, ou dar um abraço no seu filho. Acabou. Simplesmente acabou. E todo olho o verá. Então, por que esperar e deixar para a última hora? Tentar corrigir a nossa vida, tentar consertar a nossa vida, sermos verdadeiramente vigilantes em relação à palavra de Deus e andarmos conforme a vontade de Deus. Por que esperar para perdoar? Por que esperar para pedir perdão? Por que esperar para consertar a sua vida? Por que esperar para fazer as coisas certas? Amanhã talvez eu faço. O amanhã às vezes pode ser tarde. E o que pode confortar o seu coração hoje é que o amanhã pertence a Deus. Então, os anticristos já estão na terra. Haverá um momento que um desses se levantará e representará todos os que já existem. Mas eles já estão na terra. Olha o que está escrito aqui. Que eles saíram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, os anticristos são aqueles que têm a traição por hábito. Eles estavam no meio deles, mas não estavam com eles. Eles estavam no meio deles, mas não eram como eles. Saíram deles. Judas, por exemplo, estava com Jesus e andava com os discípulos de Jesus. Mas não era como Jesus e não era como os discípulos de Jesus. Era um traidor no meio deles. Existem muitos que se encontram nessa situação. Estamos lendo aqui 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18. Olha o que está escrito aqui agora. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Não há mentira no meio da verdade. Não existe mentira revestida de verdade, não existe pouca mentira, não existe meias verdades. Meia verdade é uma mentira completa. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existem meias verdades. Uma meia verdade é uma mentira completa. Verdade é verdade. Verdade não se mistura com mentira, porque a verdade representa Cristo. A mentira representa Satanás. Quem vive na prática da mentira não consegue deixar de mentir, porque uma mentira só se sustenta com outra mentira. Então quem vive na prática da mentira não consegue lidar com a verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega Jesus. Todo aquele que nega a Jesus é mentiroso, e porque é mentiroso, não é filho de Deus, mas se faz filho de Satanás, que é o pai da mentira, porque mente desde o princípio. Vou repetir para você. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Todo aquele que nega que Jesus é Cristo, é o Cristo,
é mentiroso. E porque ele é mentiroso, não é filho de Deus, mas filho de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira e mente desde o princípio. É o anticristo, esse mesmo que nega o pai e o filho. Então, a maior evidência de todo aquele que é anticristo é que ele nega o pai, o filho e o Espírito Santo. Opa, pera aí, mas como assim negar o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Você sabia que aqui no Brasil existem religiões que negam? Ou negam o Pai, ou negam o Filho, ou negam o Espírito. Na maioria das religiões, todas elas são adeptas ao Pai, aceitam o Pai. Mas muitas negam o Filho, ou rebaixam o Filho a uma classificação inferior à do Pai, colocando até mesmo pessoas que um dia viveram, mas não estão mais vivas, acima do Filho. Toda religião que coloca alguma pessoa que já existiu, toda religião que coloca um ser humano, algum tipo de imagem, alguma pessoa acima do Filho, fazendo que é atribuição do Filho, colocando essa pessoa numa condição de superioridade do Filho, toda essa religião é mentirosa, está negando o Filho e faz parte dos anticristos. E você não precisa, mas na Bíblia está escrito. Tem Bíblia, cara, tem Bíblia que a tradução ela é adaptada à doutrina da igreja específica. Então você vai pegar uma Bíblia como a minha aqui, ó, tá escrito. Eu tenho algumas Bíblias aqui, ó, que eu posso mostrar para você. Essa é uma Bíblia, por exemplo, que tem livros apócrifos, que são livros que não são inspirados pelo Espírito Santo. Bíblia de Jerusalém. Dentro da faculdade de teologia a gente estuda todas as outras Bíblias. Essa Bíblia aqui, por exemplo, é uma Bíblia de concordância de Jim Swagger. Uma Bíblia com comentários. O que são os comentários? Os comentários são a forma interpretativa que Jim Swagger, por exemplo, tem em relação à Bíblia. Essa que eu estou carregando aqui, que eu estou lendo para vocês, é uma Ferreira de Almeida. A Ferreira de Almeida era um padre que depois se converteu ao evangelismo. Olha a assinatura dele aqui, ó. Ferreira de Almeida, tá bom? Tem outras Bíblias, NVI, King, tem muitas Bíblias da NVI, que é a nova versão internacional, que elas têm uma linguagem mais moderna, para que as pessoas possam entender. Agora o problema é o sentido que essa linguagem traz. Porque dependendo da atualização da Bíblia, é retirado algumas palavras e é modificada. E essa modificação pode interferir no entendimento de todo o contexto. Então, por exemplo, eu não tenho aqui mais, mas eu tinha outra Bíblia aqui que chamava Tradução Novo Mundo. Essa Bíblia, por exemplo, Tradução Novo Mundo, é uma Bíblia utilizada pelas Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová são aqueles que eles geralmente batem na porta da sua casa de manhãzinha. Eles carregam aqueles livrinhos, acho que é Sentinela, alguns livrinhos assim. Qual que é a questão da Bíblia deles, para que você entenda? Qual que é a diferença da Bíblia deles para a nossa? Na nossa aqui, por exemplo, você vai pegar aqui, ó, livro de Gênesis, capítulo 1. Deixa eu mostrar para você, ó. Tá aqui, ó, acho que dá para você ver, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Até aí, ponto? Se você for pegar a Bíblia, a tradução Novo Mundo, que é das Testemunhas de Jeová, vai estar escrito assim. Presta bem atenção, que eu vou ler para você o que está escrito na tradução Novo Mundo. Para você ver que não é brincadeira. Como os anticristos já estão no nosso meio, inclusive dentro de igrejas.
e de religiões. Eles são líderes de religiões que não são igrejas verdadeiras, mas são seitas. Olha aqui. Na tradição do Novo Mundo vai estar escrito assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Até aí tudo bem. O problema começa aqui, ó. E aqui na nossa Bíblia está escrito o Espírito de Deus. Na tradução Novo Mundo vai estar escrito assim, ó. E a força ativa de Deus parava sobre a face das águas. A força ativa, qual que é a diferença da força ativa para o espírito? Força ativa vem da ideia de energia. Quem usa muito essa ideia de energia são religiões de matrizes africanas, como Candomblé, Banda, Umbanda. Então, assim, eles têm as energias, os orixás. Agora, essa religião específica em si, ela traz essa ideia de que o Espírito de Deus não é Deus, mas é uma energia que vem de Deus. Então, eles alegam que Jesus não é Cristo. Eles alegam que Jesus é uma criatura criada de Deus. E qual que é o problema de tudo isso? Vamos entender agora? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ora, se essa religião nega que Jesus é Cristo e está dizendo que Jesus não é Cristo, mas é uma criatura criada por Deus, ou seja, desclassificando Jesus, tentando diminuir Jesus, essa religião é mentirosa. É o anticristo que nega o Pai ou o Filho. Você está entendendo? Então, toda religião que ela é, presta atenção nisso, toda religião aonde o anticristo está presente já, porque como eu disse aqui, não existe apenas um anticristo. Eu vou ler de novo. São muitos anticristos. Olha o que está escrito aqui, ó. Vou até grifar para a gente ir. 1 João capítulo 2, versículo 18. Está escrito assim, ó. Filhinhos, é já a última hora. Já é a última hora. Tá acabando, meu irmão. Tá acabando. O mundo tá acabando. O mundo está acabando. Já é a última hora. E como você ouvistes que vem o anticristo, e vem, também agora muitos se têm feito anticristos. Quem são esses que se fazem anticristos? São aqueles ou que negam o Pai, ou o Filho, ou o Espírito. Toda religião que nega uma das partes da Trindade é seita, não é religião. Carrega consigo a ideologia do anticristo. Você está entendendo isso? Então o anticristo, ele combate a palavra de Cristo. Então ele faz com que as pessoas neguem a Cristo e não creiam na existência de Cristo, porque ele quer ser o Cristo. É forte isso, né, meu irmão? Posso continuar? 1 João capítulo 3, a partir do versículo 18 a gente está lendo. A gente vai ler agora o versículo 23. Vai estar escrito assim, ó. Qualquer que nega ao Filho, também não tem o Pai. Ou seja, qualquer religião que nega Jesus, Deus não está lá. Qualquer religião que nega o Espírito Santo, Deus não está lá. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus, para que você entenda. Você entendeu isso? É o verbo que se fez carne. Ele é como Deus. Eu e o Pai somos um. Então, qualquer religião, qualquer igreja, qualquer denominação que nega o Filho, não tem o Pai. Ou seja, Deus não está aonde se nega ao Filho. Você tem filho, vamos supor. Eu não sei se você tem filho, mas vamos supor que você tenha um filho e o seu filho não é bem-vindo em algum lugar. Ô filha, traz para mim um pouquinho de café. Ou vamos supor que o seu filho é maltratado em algum lugar.
Vamos supor que o seu filho ele é diminuído em algum lugar. Vamos supor que aonde o seu filho vai, as pessoas pegam e falam assim, ó, precisa fazer tal coisa, mas espera aí. Ele não dá conta de fazer não, esse menino não dá conta de fazer não. Espera aí que eu conheço uma outra menina que faz, ela dá conta. Deixa esse menino de lado aí, que eu conheço uma menina que ela vai conseguir fazer, ela tem condição de fazer, ela é capaz de fazer. Vamos supor, você vai num lugar com seu filho, aí vamos supor, chega lá na escola. Na escola. Vamos supor que lá na escola tá tendo um evento, precisa recitar um poema, e de repente um professor vem e diz assim, olha, ó, eu conheço aqui esse menino, Joãozinho, ele é capaz de ler esse poema para toda a escola. Aí vamos supor que o diretor não concorda com o professor, fala assim, não, pera aí, professor, o Joãozinho não dá conta de ler esse poema na escola não. Vou chamar a Joaninha. A Joaninha, ela dá conta. A Joaninha pode. A Joaninha consegue. Aí você como pai, você está só olhando. Pera aí. O professor falou que meu filho dá conta, mas o diretor está falando que não. Aliás, o diretor já tem até uma outra garotinha que está indicada para fazer o que o meu filho, ele está falando que não dá conta. Você como pai, como que você observa tudo isso? Seu filho sendo tirado de cena, porque simplesmente um diretor que está acima do professor alega que ele é incapaz. Ele não alega diretamente a sua incapacidade, mas simplesmente o fato dele tentar substituir o Joãozinho pela Joaninha já demonstra que a ideologia desse diretor é de que Joãozinho não é capaz, não dá conta. Que eles precisam mesmo é da Joaninha. É a Joaninha que consegue. É a Joaninha que dá conta. É a Joaninha que vai fazer acontecer. Então, Joãozinho, dá licença, sai de cena. Porque a gente escolheu Joaninha. A gente escolheu ou não? Ou alguém que tem autoridade no âmbito escolar, que é o diretor, decidiu. Sem ouvir a opinião da grande maioria. Será que não daria para deixar Joãozinho ter uma oportunidade? Está entendendo? Isso é uma forma de negar o filho. Toda vez que você atribui suas petições, as suas orações e o seu clamor a outra pessoa que não seja o filho, é como se você estivesse dizendo que o filho é incapaz de fazer. Eu sei que muitas pessoas vão me criticar pelo que eu estou te dizendo, pelo que eu estou dizendo. Mas a gente precisa ser transparente e verdadeiro. Não, a gente, já é a última hora, não dá mais tempo para ficar brincando de religiosidade. Não dá. Não dá. Posso ser sincero com você mesmo, de verdade? Pastor, sua teologia não vai te salvar. Padre, sua batina não vai te salvar. Pai de Santo, seus búzios não vão te salvar. Cigana, suas cartas não podem te salvar. Vidente, suas adivinhações não podem te salvar. Só há um que pode salvar: Jesus, o Cristo. Você entendeu isso agora? Toda vez que você recorre a alguém que não seja o filho, é como se você estivesse negando a capacidade do filho resolver o seu problema. Então você está substituindo o filho. Isso é uma forma de negar o pai.
muitas dessas religiões brasileiras, influenciadas por religiões americanas e de matrizes africanas, se adaptaram a esse tipo de ideologia. Então foram escritas Bíblias traduzidas que acolhessem as suas doutrinas. E assim um falso ensino vai sendo propagado de geração a geração. Posso te perguntar uma coisa? Você é crente porque o seu pai é crente? Porque sua mãe é crente? Você é católico porque o seu pai é católico e porque sua mãe é católica? Você pertence à denominada religião porque você herdou como tradição essa religião de alguém? Você por si só já procurou conhecer a verdade de Cristo? Porque senão você está correndo um sério risco. Se lá atrás os seus pais foram enganados por causa do falso ensino, e você herdou por tradição a mesma religião dos seus pais, você está debaixo do mesmo engano e à mercê do anticristo. Eu sei. Tem muita gente que não gosta de ouvir isso. Mas quem está falando para vocês isso é alguém que foi restaurado por Deus. Foi transformado por Deus. Eu era tão religioso quanto você, acredite nisso. Só que a religião não salva. Minha igreja não pode te salvar não, meu irmão. Eu não posso te salvar. Minha pregação não pode me salvar. O que a pregação do evangelho faz é apontar o caminho. Mas o caminho é um só. Se chama Jesus Cristo. Eu estou procurando aqui o cabo do carregador. Ô Bia, pega para mim o cabo do meu carregador lá, por favor. Senão vai desligar aqui meu celular. Por favor. Você entendeu isso, meu irmão? Porque os anticristos já estão no mundo. E essa é a questão, esse é o perigo. Eles já estão fazendo. Tem muita coisa que já está acontecendo e as pessoas não entenderam. Mas ele trabalha muito em cima do que? O anticristo? Do falso ensino. Do falso ensino. Se você aprender errado, você vai fazer errado. Essa é a verdade. Se você aprender errado, você vai fazer errado. Se você não buscar a verdade por si só, ó, a gente está lendo o que aqui? Livro de 1 João, correto? Capítulo 2. Você não pode se contentar apenas com aquilo que eu vou te dizer aqui nesta live. Você por si só tem a obrigação de procurar a verdade. Ler, contextualizar, ver se o que eu estou dizendo aqui realmente compete com o que está escrito. Cuidado com a Bíblia que você tem em casa. Lembre-se das traduções bíblicas que eu falei aqui, para ver se você não tem alguma Bíblia que é uma Bíblia influenciada pela ideologia do anticristo. E se você achar algo que eu disse aqui que não condiz com a palavra de Deus, você tem a obrigação de me denunciar e dizer para as pessoas que eu sou um falso profeta, que eu sou um mentiroso. Você tem a obrigação, você tem o dever de apontar o dedo na minha cara e dizer assim: você está mentindo. Porque você não pode ser omissa ao ponto de ver, ouvir, saber que eu estou enganando a muitos e não está fazendo nada para tentar reverter essa situação. Esse é o problema. A gente se acostumou a ouvir mentiras e a gente, sabendo a verdade, a gente não combate a mentira. Deixa eu só acender a luz aqui, irmão. Pera aí.
Agora vai. Então assim, tem muita coisa dentro da religião que tá... Por que as pessoas deixam de ir na igreja? Muitas pessoas, por causa da religiosidade. Você vai em igreja aí hoje em dia que você não pode usar bermuda. Você vai em igreja hoje em dia aí que a mulher não pode depilar a perna, não pode depilar as axilas. Você vai em igreja aí que homem não pode cortar o cabelo, que a mulher não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo. É muita doutrina humanista. Tem muita coisa que foi mal interpretada na Bíblia por uma ou outra pessoa. E ali eles criam ali uma igreja, uma instituição religiosa conforme a ideia que eles têm de Bíblia. E assim se segue. E o pior de tudo é que se cria verdadeiros impérios religiosos em cima de doutrinas humanistas. Então assim, sinceramente, o que você vê hoje em dia aí de pastores que estão milionários aqui no Brasil, andando de iate, andando de helicóptero, voando de helicópteros, andando de carros luxuosos, sabe? Que exemplo é esse que esses líderes religiosos estão passando para os seus fiéis? Ostentação? Porque se você quer ostentação, meu irmão, você está no lugar errado, vai pro funk. No funk você vai colocar um cordão de ouro no pescoço, brinco de diamante e assim vai. Agora, o que a igreja evangélica se tornou? Eis a questão. Então assim, de nada se parece com a igreja primitiva. Do que vale eu botar um terno importado, italiano, gravata caríssima, só no terno já tem uns 30 mil reais. Aí eu tenho a capacidade de subir no altar da igreja, abrir a Bíblia e falar de Deus e olhar para o rostinho das pessoas que estão sentadas ali esperando uma palavra de Deus, e de longe eu ouvi o barulho do ronco no estômago dessas pessoas, de fome. Ver nos olhos delas as aflições, a preocupação de não saber o que vai dar para o filho no outro dia de manhã, das contas que estão vencidas, do aluguel que está atrasado e o medo de ser despejada. Então aí eu te digo, meu irmão, pastor, não vale muito mais você vender esses carros importados que você tem e ajudar os membros e os fiéis da sua igreja a conseguirem um terreno para construir uma casa, para saírem do aluguel? Porque era isso a igreja primitiva. Quem tinha mais, quem tinha muito, vendia, dividia com quem não tinha, para que todos tivessem a mesma proporção. Isso aí significa se assentar à mesa. Ou você está achando que chegando no céu, Deus tem ali cadeiras escritas assim, ó, com o nome de certas pessoas, escrito assim, ó, essas cadeiras aqui, elas já estão reservadas, é para fulano, ciclano, ciclano, ciclano. Posso te dizer uma coisa? De verdade mesmo, de coração. Você acha que tem área VIP no céu? Ô, pera aí, irmão. Pera aí, irmão. Imagina você chegar numa igreja e você vai visitar uma igreja e é a primeira vez que você vai na igreja. Aí na hora que você vai entrar, você não sabe aonde que é mais ou menos a entrada, aí você vai entrar num outro espaço ali, numa outra porta. E a irmã para você e fala assim, não, pera aí, irmão, não é por aí não. Dá a volta, a entrada de vocês é ali. Mas aí você olha pro lado e você vê algumas pessoas parando de carrão importado, descendo na porta e entrando naquela mesma porta que você tentou entrar, mas você não conseguiu entrar naquela porta. Por que você não conseguiu entrar naquela porta? Ou vamos supor que você vai em algumas igrejas, isso tem em São Paulo, aí de repente tem um estacionamento subterrâneo, na hora que você vai entrar no estacionamento subterrâneo do prédio, o segurança já para. Ô irmão, pera aí, você vai na igreja? Veio no culto? Sim. Pera aí, aqui não pode entrar não. O estacionamento de vocês é lá fora. É lá fora. Aí você vai, manobra o carro e vai lá fora. Aí você olha pro lado, você vê alguns carrões importados entrando
pelo estacionamento subterrâneo. Aí por curiosidade você pergunta: ô irmão, eu tentei entrar ali naquele estacionamento subterrâneo, eu tentei entrar por aquela porta, mas eu fui impedido. Mandaram eu dar a volta e entrar por aqui. Mas eu reparei que algumas pessoas estavam entrando por ali. Por quê? Aí de repente o irmão da igreja olha para você e fala assim: ah, irmão, sabe o que é? Ali é a área VIP. Ali não é qualquer um que entra. Para entrar ali tem que ser famoso, tem que ser reconhecido, tem que ter milhões de seguidores. Ou seja, tem que ter dinheiro. Você acha que na porta do céu vai ter um segurança dizendo para você: ó, não entra por aí não, porque aqui é só para quem é VIP? No céu você não carrega crachá de igreja. No céu você não carrega crachá de religião. Você não carrega o dinheiro, não carrega diploma. Você é simplesmente filho de Deus, como eu, como todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Irmão, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí, tá bom? Porque assim, eu sei que às vezes isso aí é até um pouco polêmico, esse assunto, mas é algo que precisa ser abordado. Dificilmente você vai ver alguém pregando isso no altar. Dificilmente eu sou convidado para pregar isso no altar. Mesmo sendo consagrado pastor, mesmo sendo formado em teologia, mesmo tudo isso. Por quê? Porque isso vai contra o sistema religioso embutido aqui nesta época que estamos vivendo, com uma ideologia do anticristo. Qual que é a ideologia do anticristo? Você sabe o que é teologia da prosperidade? Teologia da prosperidade é toda aquela igreja que ela é voltada para a prosperidade financeira. Então, assim, pouco se fala sobre perdão, pouco se fala sobre cura, pouco se fala sobre conversão, pouco se fala sobre metanoia, pouco se fala sobre essas coisas. Fala sempre, muito voltada para o dinheiro. Então, tipo assim, um culto que tem a duração de, por exemplo, 2 horas, 1 hora é só falando de dinheiro, pedindo dízimos, pedindo ofertas. Você vai ver que os testemunhos dentro dessa igreja sempre são testemunhos voltados para prosperidade, para bens. Essa é a realidade. Então você vai nessas igrejas, qual que é o habitual lá? As pessoas doam carros, doam lotes, doam terrenos. Enquanto isso, existe um monopólio, porque essa igreja vai crescendo, vai se fortalecendo financeiramente cada vez mais, correto? Mas não necessariamente os membros crescem junto. Quem cresce é apenas a igreja em si. Então você vai ver o pastor com o relógio de ouro no braço, mas o irmãozinho não. Ele continua indo para a igreja de bicicleta, continua dependendo de ônibus. Ai de você tentar parar o seu carro na vaga do pastor. Aí é bem, sabe, eu sei que assim, falar isso pode até gerar até para algumas pessoas uma má impressão. Mas a gente precisa ser transparente em relação a isso. Porque assim, eu tô cansado de ouvir as pessoas: ah, eu fui na igreja e tal, e um monte de coisa que eu não concordo. Irmão, eu tô abrindo seus olhos para a realidade. Você quer saber o que é a igreja que estamos vivendo no Brasil? É essa. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo não é prostituta. Ela não se vende por dinheiro, não se corrompe por dinheiro, não se contamina por dinheiro. Essa é a realidade. Toda a teologia da prosperidade é uma ideologia do anticristo que já está inserida nas igrejas brasileiras, influenciadas por muitas igrejas norte-americanas. Aliás, a maioria das igrejas neopentecostais que existem no Brasil hoje são influenciadas por teologia da prosperidade. Tem a igreja a confissão positiva, é também uma ideologia do anticristo que está inserida dentro das igrejas brasileiras. Através da confissão positiva nasce a ideia de poder humano.
de poder humano. Então, assim, da onde que vem o poder humano? Dessa ideia de confissão positiva. Então é muito comum hoje em dia você ver até em vídeos na internet, pastor catando paletó, catando terno, jogando nas pessoas, as pessoas caindo, desmaiando no chão. Algumas começam a imitar cachorros, começam a imitar animais. O pastor apenas fazer assim com a mão assim, ó. Hey! O outro já cai no chão, já começa a estribuchar, já começa a rodopiar, já começa a virar um peão de mão, que é aquele negocinho que você jogava quando criança, assim, com um barbante, né? Você acha que isso é a manifestação do poder de Deus ou não? O Espírito Santo, ele não é espírito de confusão. O Espírito Santo não é espírito de confusão. Você não precisa ir muito longe, não. Aqui nas lives você encontra muito isso. Então eu poderia aqui hoje, por exemplo, pegar um copo com água e falar assim para você: irmã, pega um copo com água aí. Pega um copo com água aí, que eu vou orar no final da live. No final da live, olha só. Eu vou revelar algo para vocês, uma artimanha. Irmã, pega um copo com água aí, que no final dessa live, no final da live, eu vou orar ungindo essa água, e a partir do momento que você beber dessa água, toda doença sua irá embora. O demônio vai cair por terra, você vai ser limpa, vai ser curada, você vai ser sarada. A partir do momento, se a pessoa está num estado de vulnerabilidade dentro da sua vida pessoal, na sua casa, passando por um problema de enfermidade, passando por um problema dentro do casamento, ela acredita em qualquer coisa. Ao mesmo tempo que eu vou usar o copo d'água para prender a sua atenção até o final, porque você vai colocar o copo d'água aí, vai esperar eu orar e ungir, abençoando esse copo d'água para você beber e ser curado. Ao mesmo tempo, eu promovo em você a ideia da confissão positiva. Isso é uma ideologia do anticristo. Qual é a necessidade disso, gente? Se você orou, se você falou assim, pastor, ora por mim porque eu não estou bem, eu estou doente, eu estou passando por isso, eu tenho que orar por você com muita fé, pedir para Deus curar você. Eu não preciso de um copo d'água. Deus não precisa de um copo d'água, meu irmão, para você ser curado. Você não precisa vender o seu carro, colocar lá no altar da igreja para ser abençoado, para ser próspero, não. Eu tenho pavor disso, de eu ver a ênfase que hoje em dia dentro dos púlpitos se dá a empresários. Empresários se tornaram semideuses dentro de igrejas. Por quê? Porque são eles que dão um dízimo maior. Então eu já ouvi de pastores em reuniões: a irmã saiu da igreja, R$4.000 a menos, porque era o dízimo dela. Agora entenda uma coisa, até hoje eu não sei o nome da irmã, mas eu sei que o dízimo dela era de R$4.000. Ah, mas por que ela saiu? Porque ela não teve oportunidade no louvor. Olha que fragilidade, gente. Quer dizer então que esqueceram de dar oportunidade para a irmã cantar no louvor, e ela ficou triste, saiu da igreja porque não teve oportunidade. E o problema não é que ela saiu da igreja, o problema é que quando ela sai, ela leva o dízimo dela junto, e o dízimo dela era de R$4.000. Se fosse de R$400, talvez as pessoas não se importariam muito, mas como é R$4.000, é muito dinheiro, não é? Então, da mesma forma que eu tenho a obrigação e dever de denunciar o que está errado, você tem a obrigação de dever de denunciar. Se você não concordar comigo e ver que eu estou falando algo que vai contra a palavra de Deus, escreve aí falso profeta. Por que isso, meu irmão? Porque, eu não sei se você já trabalhou em mercado, tem muito isso. Eu já trabalhei em supermercado. Você vai trabalhar, por exemplo, de líder no açougue, e ali tem uma meta que você tem que vender tipo R$900.000 por mês. Se você não atinge essa meta 3 meses seguidos, o gerente geral vem e remaneja você, coloca você no mercado inferior.
Infelizmente, igrejas neopentecostais no Brasil estão funcionando como empresas. O pastor é colocado lá numa igreja e ali ele tem o dever de atingir a meta. Se o dízimo arrecadado naquela igreja por mês era de 50 mil reais, se no mês que ele está inicial não bate esse dízimo, se no segundo mês que ele está não bate esse dízimo, se no terceiro mês que ele está o dízimo cai, ele é chamado na sede principal, onde é feita uma reunião para entender o motivo porque o dízimo caiu. Esse pastor é remanejado, é colocado numa igreja de menor porte. E é colocado um outro pastor que tem a competência de arrecadar maior dízimo. Infelizmente, muitas igrejas no Brasil hoje se tornaram leilões. Quem dá mais, leva mais, é assim. Quem não tem nada, não leva nada. É desse jeito. Por que eu estou denunciando tudo isso para vocês? Porque isso são ideologias do anticristo. Os anticristos já estão no nosso meio. Depois eu vou salvar todo esse vídeo e vou compartilhar com vocês aqui no meu perfil e no meu YouTube. Aliás, eu já estou parando de fazer as lives aqui no TikTok, né? Se essa não é a última, será uma das últimas, porque agora eu vou direcionar as lives apenas no YouTube, tá bom? Porque assim, no TikTok eu tenho algumas coisas que eu discordo em relação a agenciamento, essas coisas. É um pouco complicado. O que eu gosto do TikTok é fazer a live com as pessoas, que aí eu posso acessar aqui a batalha e fazer um discipulado. Isso eu pretendo continuar. Eu faço geralmente de madrugada, à noite, né? No meu horário de janta lá no serviço. Hoje eu vou trabalhar, eu faço horário de janta meia-noite e ali eu faço sempre a live, tá bom? Se você estiver por aí você assiste lá. Então assim, eu denuncio essas coisas porque as pessoas elas estão saindo da igreja por causa dessas ideologias do anticristo. Então assim, ó, qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho tem também o pai. O dia que a testemunha de Jeová bater palma aí na sua casa, ou apertar a campainha ou interfone, e você for atender, nem todo mundo que fala que é de Deus, gente. O dia que a testemunha de Jeová bater portão na sua casa, eu sei que todo dia você fala assim, ai, fala que eu não tô, fala que eu tô ocupada, hoje não. Um dia que você estiver disposta, eu posso te pedir uma coisa? Atende eles. Atende eles. Assim que se atender, eles vão falar, você escuta bonitinho, mas eu quero que você faça uma pergunta para eles. Eu quero que você faça essa pergunta. Pode até escrever essa pergunta. Posso perguntar algo para vocês? É desse jeito que você vai falar. Eles vão falar, pode. Só que eles vão até assustar, porque eles estão acostumados a falar e não a ouvir. Eles não querem perguntas. Você pergunta assim para eles. Só que entenda que a nossa luta é espiritual, não contra a carne. O problema não é eles. É o sistema religioso no qual eles estão inseridos, através de uma falsa tradução bíblica que se chama Bíblia Tradução Novo Mundo, aonde se desclassifica o Espírito Santo como Deus, como um ser divino, e se coloca o Espírito Santo como uma criatura criada de Deus. Então eu quero que vocês perguntem assim para eles. Para vocês acreditam que o Espírito Santo é Deus e que Jesus é Deus? Só faça essas duas perguntas. Pergunte para eles: vocês acreditam que o Espírito Santo é Deus e que Jesus Cristo é Deus? Você vai ver a resposta, tá bom? Se eles quiserem te ouvir, aí vocês leiam para eles aqui, ó. 1 João, capítulo 2, lá no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, é esse mesmo que nega o pai e o filho. Aí no 23. Qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho tem também o pai. Essa é a diferença da seita para a religião.
Quem confessa o Filho como o Senhor e Salvador de sua vida, Deus está ali. Mas aquele que nega o Filho, Deus não está lá. A parede da sua igreja pode ser revestida de ouro. Pode ser revestida de ouro. Pode ser um templo luxuoso. Mas se eles negam o Filho, Deus não está lá. Irmãos, eu vou ter que terminar aqui a devocional, mas eu vou uma outra hora eu retorno com vocês, tá bom? Portanto, que desde o princípio vistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio viste, também permanecereis no Filho e no Pai. Se você ficou com alguma dúvida, me procure, me pergunte. Deixa eu te dizer uma coisa. Dentro daquilo que lemos aqui e aprendemos da parte do Senhor. Muito se especula que o anticristo virá. O anticristo ele vai vir, mas na verdade já existem os anticristos aqui. O que seria isso? Dentre esses anticristos que já existem, quando fala que ele virá, significa que ele assumirá a sua posição de anticristo. Então ele vai representar os outros anticristos. A maior evidência para se identificar um anticristo é a negação que ele tem em relação à divindade, ou de Cristo ou do Espírito Santo. Se dentro de uma religião, se algum líder religioso ele nega a divindade ou de Cristo ou do Espírito Santo, isso é uma forte evidência de que ele está sujeito e é adepto a uma ideologia do anticristo. E isso está inserido em muitas igrejas evangélicas no Brasil, que foram influenciadas por igrejas norte-americanas e igrejas de raízes africanas, aonde se tem uma ideia de que o Espírito Santo é uma energia de Deus e de que Jesus Cristo é uma criatura criada por Deus, ele não é como Deus. Então isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado a qual não tem perdão, aonde se nega a existência de Deus, aonde se atribui a Satanás aquilo que é de Deus. E esse é um pecado imperdoável. Então tome cuidado sobre o ensino que está sendo pregado e dirigido na vida de vocês. Não se contente apenas com o que você tem ouvido, mas busque por si só a verdade. Depois você pega a Bíblia que você tem na sua casa, veja a tradução que você tem aí da Bíblia que você tem e me fala aqui no perfil, tá bom? Que aí eu vou dizer para você se é uma tradução bíblica ou não. E eu vou te dizer uma coisa agora. Procure uma igreja bíblica. Tá bom? Procure uma igreja bíblica. Você viu que em nenhum momento eu falei para você de qual igreja eu sou. Em nenhum momento eu falei para você de qual religião eu sou. Em nenhum momento eu não estou aqui para vender propaganda de igreja. Mas eu preciso dizer isso para você. Procure uma igreja bíblica. Existe sim. Procure. Vai ser bom para você. Que Deus te abençoe. Que a graça de Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Amém e amém. Obrigado pela participação de todos vocês.